crianças, boa tarde. Hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro bimestre. E aí nós vamos começar com a historinha da Bela e a Fera. Mas não é a historinha que vocês estão acostumados a ouvir. É uma historinha adaptada. A tia Isabelle vai fazer aqui a contação da história para vocês. Só que depois vocês vão pedir para o responsável, né, para a mamãe, para o papai, para quem ajuda vocês nas atividades, contarem a história usando o livrinho. Porque a tia Isabelle vai ler do livrinho, mas eu vou usar, olha aqui, uma luva para contar a historinha. E aí, ó, a tia Isabelle vai lendo e vocês podem ir acompanhando do livrinho de vocês, mas a tia Isabelle vai usar essa luvinha, tá bom? Então, vamos lá. Em uma fazenda muito distante da cidade, havia uma casinha amarela no alto de uma montanha. Nessa casa moravam o casal Carlos e Dora e suas 3 filhas, Betina, Bianca e Bela. As irmãs ajudavam a mãe nas tarefas da casa, cuidavam dos animais da fazenda. A Bela, além desse trabalho, ela cuidava de um lindo jardim e ela plantava muitas flores coloridas. Em uma noite de inverno, a família estava na sala reunida perto da lareira quando o pai falou para as filhas: "Amanhã eu vou até a cidade. Cada uma de vocês pode escolher um presente de lá." Sem demora, a Betina disse que queria sapatos novos. A Bianca pediu muitos livros, mas a Bela não disse nada. Diante do silêncio de Bela, seus pais insistiram para que ela escolhesse um presente. Depois de pensar muito, a Bela pediu uma rosa vermelha, pois não havia nenhuma roseira em seu lindo jardim. No dia seguinte, 6 horas da manhã, o pai partiu para a cidade. O caminho era longo e ele precisava passar por uma enorme floresta. Carlos estava ansioso para comprar os presentes das suas filhas e viajou sem descansar. Mas, quando ele voltou para casa, uma forte tempestade começou. E como já era de noite, ficou difícil, né, dele enxergar a trilha. E aí ele se perdeu. Sem saber para que lado seguir, ele procurou um abrigo para se proteger, para depois continuar a viagem, né, no dia seguinte. Mas ele tropeçou na raiz de uma árvore e caiu e rolou a ribanceira. Depois do tombo, ele avistou um castelo e buscou o abrigo do frio. Ele decidiu pedir ajuda, mas ninguém atendia o seu chamado. A porta estava aberta e ele foi entrando devagar para procurar algum morador. Ele procurou muito tempo e não viu ninguém. Ele já ia embora do castelo, mas ele sentiu um cheiro delicioso vindo da cozinha. E como ele estava com muita fome, ele foi até lá. E tinha uma panela de ensopado de carne com batatas sobre o fogão. Ele não resistiu e comeu com muita vontade. Depois ele procurou novamente a saída, foi passando pelos corredores e encontrou um quarto. A porta estava aberta. E nesse quarto, do lado da cama, tinha uma lareira e ela estava acesa. E ele estava muito molhado. Então ele resolveu se aproximar do fogo para se secar antes de sair. Mas ele estava muito cansado e acabou dormindo. Só acordou de manhã, no dia seguinte, quando a tempestade já tinha passado. Carlos havia perdido a hora. Levantou apressado e já estava chegando lá no portão do castelo quando viu uma roseira com lindas rosas vermelhas. E ele lembrou do pedido da sua filha Bela e resolveu colher uma daquelas rosas. Foi nesse momento que ouviu um pavoroso rugido. Ao se virar, ele viu uma enorme fera que disse: "Então é assim que paga minha hospitalidade?" E tremendo de medo, o pai da Bela não conseguiu nem correr para fugir daquela criatura. A fera era muito grande e forte. Isabelle vai deixar a Bela aqui com a gente, a fera aqui com a gente. E ela tinha o corpo coberto por pelos marrons
grandões, os dentes afiados, tinha garra nas mãos, mas andava e falava como um ser humano, né? Como a gente. Por que roubas minhas rosas? Perguntou a fera. Como castigo, você será o meu prisioneiro e nunca mais sairá desse lugar. Apavorado, Carlos pediu à fera que deixasse pelo menos ele se despedir da sua família. A fera pensou um pouco e respondeu: pode ir, mas volte em uma semana ou eu vou te procurar por toda a floresta. Muito triste, Carlos foi para casa, contou à sua família o que tinha acontecido e todos choraram. Então, a Bela disse que iria até o castelo para ficar prisioneira da fera no lugar de Carlos, porque a menina se sentiu culpada e jamais permitiria que o seu pai fosse castigado por tentar dar a ela um presente, uma simples rosa vermelha. Carlos disse que não, mas a Bela estava decidida. E sem se despedir da sua família, a Bela fugiu bem cedo para o castelo. Já era noite quando ela chegou com muito medo. Ela entrou à procura da fera, mas não tinha ninguém. Ela viu uma porta aberta de um quarto lindo com janelas grandes, vistas para o jardim, reparando que a cortina se movimentava. E antes de gritar de medo, Bela percebeu que ali havia uma bela cachorrinha. Olha a cachorrinha. E aí, o animalzinho pulou no colo da Bela, que deu a ela o nome de Pipoca. Juntas, elas saíram pelos corredores do castelo à procura do morador e encontraram uma enorme mesa com um banquete delicioso. Tinha alguém sentado ali. E curiosa, a Bela foi se aproximando devagar, mas viu o rosto da fera e saiu correndo apavorada de medo. A Bela correu pelo castelo e aquele monstro foi atrás dela. A fera era muito maior e muito mais veloz que a Bela, que a alcançou. E ela disse assim: por favor, não tenha medo de mim. Eu sei que eu sou diferente, mas eu não vou te fazer mal. Surpresa, a garota parou, olhou bem nos olhos da fera e percebeu que ela era gentil e que ela falava a verdade. Então a Bela respondeu: olá, o meu nome é Bela e eu vim cumprir o castigo no lugar do meu pai. Os dias foram passando, todas as tardes. A fera levava a Bela para conhecer uma parte do castelo. E lá tinham vários espaços, que aí, quando os responsáveis forem ler com vocês vão conhecer alguns. E aí, com o tempo, a Bela percebeu que, apesar da aparência da fera, ela era amável e carinhosa, e ela não tinha mais medo. A fera se esforçava muito para a Bela ser feliz, mas viu que a Bela estava cada dia mais triste. Certo dia, os dois passeavam pelo jardim, onde estava aquela roseira em que o pai da Bela tentou arrancar a rosa. Por causa disso, a Bela começou a chorar. E a fera não aguentou ver a Bela sofrendo e falou assim: Bela, vai visitar a sua família, mas eu peço que você volte em até 7 dias. A Bela ficou surpresa e partiu na mesma hora para a fazenda de seus pais. A fera ficou triste depois que a Bela se foi, mas ela não estava arrependida, porque o que mais importava era ver a Bela feliz. Então ela percebeu que estava apaixonada pela Bela. Mesmo assim, se fosse para a moça ser infeliz, a criatura preferia viver solitária para sempre. A Bela chegou na fazenda, abraçou sua família. Todos estavam felizes e não queriam que a Bela voltasse. Mas com o passar dos dias, a Bela sentia uma tristeza grande no seu coração e em uma noite ela sonhou que a fera estava passando mal ao lado da roseira. Ela acordou desesperada e explicou para sua família que precisava voltar até o castelo. Não esperou nem amanhecer e partiu. Ela percebeu que sentia muita falta da fera e a sua aparência não era importante, porque já havia muita beleza no seu coração. E assim que ela chegou lá, a Bela gritou: fera, eu voltei! E ela ouviu um sussurro perto da roseira e a fera estava lá, caída, desesperada.
E aí a Bela, né, correu até a fera e pediu que ela não a deixasse. Naquele momento ela chorou e percebeu que estava apaixonada pela fera. Uma lágrima caiu sobre o rosto da fera, que estava muito fraca, mas ainda conseguia abrir os olhos. A Bela ficou muito feliz quando a fera acordou. E a fera lhe contou que era um príncipe chamado Samuel, e que há muito tempo um encanto o havia transformado em fera. A Bela falou que a sua aparência não importava, pois amava a beleza interior da fera. Então, a Bela deu um beijo na testa da fera. E olha só o que aconteceu. Aquela criatura se transformou novamente em um jovem príncipe e pediu a Bela em casamento. E no dia do casamento, a família da Bela e todas as pessoas da cidade próxima do castelo se reuniam para aquela festa. Naquele momento, todos souberam que a Bela e a fera seriam felizes para sempre. Então, na historinha da Bela e a fera, a gente pôde perceber que não devemos julgar as pessoas pelas aparências, que apesar da gente achar alguma coisa de alguém, quando a gente passa a conhecer, a gente vê e se surpreende porque a pessoa é o contrário daquela coisa ruim que a gente achava dela. Então essa historinha ensina muitas coisas legais pra gente, que durante esse bimestre nós vamos aprender muito com a história da Bela e a Fera. Hoje nós vamos fazer a página 4 do nosso livro, combinado? E aí, ó, depois vocês revisem a historinha, analisem com calma cada imagem que tem no livrinho, porque a Tia Isabelle fez a contação com a luva, tá bom? Então vamos lá, ó. No nosso livrinho do terceiro bimestre, lá na página 4, diz assim: Olá, você gostou do conto A Bela e a Fera? E aí, vocês gostaram? Tia Isabelle gostou. Converse com os seus amigos sobre essa história. Depois, desenhe no espaço abaixo a parte da história que você mais gostou. Mas como nós não estamos em sala de aula, né? Vocês vão conversar com os familiares de vocês. Durante a historinha, vocês podem ir fazendo perguntas e deixar que os responsáveis respondam. E aí, vocês vão escolher uma parte da história que vocês mais gostaram e vão desenhar nesse espaço. Não se esqueçam de pintar para ficar bem caprichoso, né, o desenho de vocês. E aí, amanhã a gente volta para mais uma aula. Mas antes de encerrar essa aula, a Tia Isabelle vai falar um recadinho com vocês. Na quinta-feira, dia 6/8, a nossa aula não vai ser assim, igual a essa, gravada, que a Tia Isabelle coloca lá no portal. Então, a nossa aula vai ser ao vivo. Vai começar às 2 horas da tarde e vocês precisam acessar o portal, tá bom? E aí a Tia Isabelle vai estar lá esperando vocês para uma aula muito legal. Não se esqueçam de passar no portal para fazer as atividades que a Tia Isabelle deixou. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!